Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês, dando continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, concluir o capítulo 2, lendo do versículo 19 ao versículo 30, que diz assim a palavra do nosso Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenho visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Nós temos trabalhado nesse capítulo principalmente a ideia de sermos humildes, nos humilharmos, e também a ideia de abnegação, de abandonarmos o nosso eu e servirmos aos outros, servirmos ao Senhor Jesus e às demais pessoas. E Paulo, nesse capítulo, ele traz o exemplo máximo disso, a pessoa do Senhor Jesus, o qual, por amor, renunciou à sua glória, à sua majestade e se encarnou, assumindo a forma de servo, vivendo uma vida de total obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. E naquela cruz ele leva todos os nossos pecados e toda a sentença que seria contra nós durante toda a eternidade do inferno, ele leva lá naquela cruz. Ele suporta as dores do inferno por nós. E ele morre, e ao terceiro dia ressuscita, e após isso ele sobe aos céus. E está à destra de Deus Pai, reinando, soberano sobre tudo e sobre todos. E Paulo diz que o exemplo de Jesus, o sentimento que houve em Jesus deveria existir em nós. Então, diante do que Jesus fez, nós devemos viver como Ele. Ele é o nosso padrão. E aí, nesse versículo 19 ao versículo 30, nesse trecho do capítulo, Paulo ele aponta para dois servos de Cristo que seguiram os passos do Mestre, que em sua vida tiveram abnegação, renunciaram o seu eu, seus desejos, sua vontade, o seu conforto e viveram em prol do próximo. E viveram para o serviço de Jesus Cristo, para que o Evangelho alcançasse outras pessoas. O primeiro exemplo que Paulo nos traz aqui é o de Timóteo. Timóteo, um jovem ainda, talvez nos seus 35, 36 anos, mas um rapaz jovem, porém de caráter provado. Alguém que as circunstâncias demonstraram que ele tinha caráter.
que era um homem de caráter cristão, um servo do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo considerava Timóteo como seu filho na fé. Timóteo, ele desde criança, ele conhecia as Sagradas Escrituras aos pés da sua avó e da sua mãe, que ensinaram. E ele, após a sua conversão, se dedica ao Evangelho de Jesus Cristo, sendo o principal cooperador de Paulo, discípulo de Paulo, discípulo de Jesus Cristo em primeiro lugar, claro, mas discípulo de Paulo, que provavelmente foi o seu principal sucessor após a morte de Paulo. Esse jovem, ele já havia demonstrado para a própria igreja de Filipe a sua abnegação. Tanto que o versículo 22 ele fala assim: e conheceis o seu caráter provado. Então a própria igreja de Filipe conhecia quem era Timóteo, conhecia o seu caráter, conhecia a sua história, sabia que ele realmente não buscava seus próprios interesses, mas os dos outros. Paulo, quando ele está falando de Timóteo, ele fala que não havia ninguém, versículo 20, que tinha de igual sentimento, que sinceramente cuidasse dos vossos interesses, ou seja, dos interesses da igreja de Filipe. Então ele era um rapaz completamente comprometido com os outros, com a pregação do Evangelho, para que as demais pessoas conhecessem o Evangelho, e disposto até a arriscar a sua vida pelo bem dos outros. No versículo 23, Paulo fala que ele enviaria Timóteo assim que ele soubesse da sua situação, o que aconteceria com ele, o que ocorreria com ele. E Timóteo seria enviado à igreja de Filipe com boas ou más notícias. Se Paulo fosse ser solto, essa seria a notícia, mas também se Paulo fosse condenado, essa seria a notícia. E Timóteo viajaria a longa distância entre Roma e Filipe, simplesmente para mostrar qual seria a situação de Paulo, o que aconteceria com Paulo. Lembrando que naquela época nós não tínhamos internet, não tínhamos WhatsApp, então era demorada a mensagem para chegar ao destinatário. E haviam perigos nessas estradas. Timóteo correria risco de morte para levar essa mensagem. E essa mensagem seria levada simplesmente para aquietar o coração dos filipenses, para que eles descansassem, no caso se Paulo fosse liberto, ou pudessem orar mais se Paulo fosse morto, mas também se alegrar com isso, porque Paulo fala que para ele se alegrar independente do que acontecesse com ele, era para eles se alegrarem. Eles se alegrarem se Paulo fosse liberto, pela liberdade de Paulo, mas também se alegrar se Paulo fosse morto, pela promoção de Paulo, e porque isso seria para a glória de Deus Pai. Então, Timóteo ele estava disposto a percorrer todo esse trajeto simplesmente para confortar, consolar, fortalecer a igreja de Filipe, levando uma mensagem de Paulo. Era alguém que realmente não estava preocupado com a sua própria segurança, com seus próprios interesses. Ele não ganharia nada com isso, a não ser a alegria de ser um mensageiro de Jesus e um mensageiro, no caso aqui, de Paulo. O cristão ele tem que ter esse sentimento de abnegação, tem que estar disposto a viver para os outros. Nós vivemos em situações lamentáveis, onde nós vemos pessoas indo no mercado e comprando demais para eles, e até alguns brincam com a situação, né, que falando que lá em 2051 ele gastou o último cotonete que ele comprou
o último rolo de papel higiênico que ele comprou agora em 2020. Porque realmente tem pessoas que estão, por causa do egoísmo, estão indo no mercado e comprando demais. Mas eu quero falar algo para você que é cristão. Vá no mercado e compre demais, mas não para você. Porque há pessoas que, como os catadores de papel, catadores de reciclável, que agora que as empresas recicláveis estão fechadas, eles continuam indo de casa em casa, catando os papéis, para que quando reabrirem as empresas de reciclagem, eles tenham bastante estocado, para que eles tenham dinheiro para se alimentar. Mas e durante esse período? Como que eles se alimentam? Então vai, compre um pouco a mais, não muito, para não deixar outros sem, mas compre um pouco a mais, para que quando essas pessoas passarem na sua casa, você tenha um pacote de arroz, um pacote de feijão, para doar para essas pessoas. Pense no outro, pense no próximo. Ligue para aquele teu conhecido que tem uma empresa, uma pequena empresa que está fechada. Pergunte se ele precisa de alguma coisa. Para aquele familiar seu, pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Viva para o outro, não viva para você mesmo. Aproveite esse tempo para você crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, para que você possa compartilhar o Evangelho com as demais pessoas. Não viva somente para você. Não viva de acordo com os teus sentimentos egoístas. E não viva também como algumas pessoas, que dizem viver em prol das outras pessoas e fazem. Você tem que ajudar, você tem que fazer isso, o governo tem que dar, e sempre se preocupa, sempre querendo que os outros contribuam com as pessoas. Mas eles nunca fazem nada. Não seja alguém só de discurso também. Talvez você esteja pensando isso de mim agora e isso vai ficar na curiosidade tua, porque você não vai saber se eu tenho ajudado ou não. Não tem como você saber. Você não me conhece, você não vive comigo no dia a dia. Mas não seja que nem as demais pessoas. Não seja alguém que está fechado no seu mundinho, preocupado só com você e com a sua família e abandona os demais. Não seja daqueles egoístas que vão no mercado e compram tudo, vão na farmácia e compram todo o álcool gel e todas as máscaras a ponto de estar faltando nos hospitais, porque as pessoas compraram para usar na casa. Não faz sentido. Mas é que o egoísmo delas faz isso. Não seja dessas pessoas. Compre o suficiente para você, para sua família, mas não abandone os demais. Seja alguém que sempre está preocupado com o bem do próximo. E o segundo exemplo que Paulo dá é ainda mais sensacional. Ele vem falar sobre Epafrodito, alguém que foi enviado pela própria igreja de Filipe para auxiliar Paulo. Ele foi alguém que foi enviado com o presente da igreja de Filipe para socorrer Paulo de uma maneira momentânea, mas ele deveria ficar com Paulo, suprindo as necessidades que Paulo teria enquanto preso. Era alguém que deixou o seu lar, sua família, seus amigos, a sua igreja, para ir cuidar de um prisioneiro. Ele provavelmente era um líder na igreja de Filipe, um líder espiritual na igreja de Filipe. E ele se dispôs a ir para Roma, correndo o risco de ser preso, porque quando você ajudava um prisioneiro naquela época, você corria o risco
de ser visto como um companheiro dessa pessoa e assim ser preso pelo mesmo crime dessa pessoa. Então o Epafrodito estava correndo o risco de ser preso também. E ele vai até Paulo para ajudá-lo. E aí Paulo, no versículo 25, diz que ele viu necessário mandar Epafrodito até eles. Epafrodito, que veio para ajudar Paulo, agora estava sendo enviado para ajudar a igreja de Filipe. E é fascinante como Paulo vê Epafrodito. Ele fala assim, meu irmão, ou seja, ele reconhecia que Epafrodito era alguém que tinha a mesma fé que ele, que realmente estava debaixo do senhorio de Jesus. Porque, detalhe, nem todo mundo é filho de Deus. Como assim? João diz assim no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: e a todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Todo mundo é criatura de Deus, mas apenas aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador são adotados na família de Deus e passam a ser filhos de Deus e, consequentemente, irmãos uns dos outros. Então, quando Paulo fala meu irmão, ele está dizendo, ele é salvo em Cristo Jesus. Ele é alguém que realmente foi resgatado por Cristo Jesus e faz parte da família de Deus. Cooperador, alguém que estava ajudando ele, alguém que estava trabalhando junto com ele na mesma obra que é a pregação do Evangelho. Companheiro de lutas, alguém que estava enfrentando as mesmas batalhas que Paulo enfrentava por causa da pregação do Evangelho. Então veja como era alguém precioso para Paulo. Mas Paulo vê que é necessário enviar até Filipe. Por quê? Versículo 26. Primeiro porque ele tinha visto que ele tinha saudade de todos vós. Então Epafrodito estava com saudade da igreja dele. Paulo estava preocupado com os sentimentos de Epafrodito, mas mais que isso, estava angustiado porque ouvisse que adoeceu. Epafrodito foi alguém que adoeceu mortalmente, diz Paulo. Só que, quando estava à beira da morte, Epafrodito não se preocupa com ele, se preocupa com os irmãos que ouviram que ele adoeceu. A angústia de Epafrodito aqui, e a palavra usada para angústia aqui é a mesma palavra que é usada para angústia de Cristo lá no Getsemane. Então, a angústia tão grande que ele estava sentindo aqui não era por ele, era pelos outros. É porque ele sabia que aqueles amados irmãos, por terem ouvido que ele adoeceu, estavam tristes. E por causa disso, isso gerava angústia no coração dele, por amor aos irmãos. Em nenhum momento fala o texto que ele estava angustiado pela sua doença, porque ele não estava preocupado com ele, com as suas necessidades. Ele estava preocupado com a igreja de Cristo, com os amados irmãos que ele conhecia. E aí o versículo 27 diz que adoeceu mortalmente, porém Deus se compadeceu dele, não somente dele, de Paulo também, porque Paulo estava triste com a situação de Epafrodito. E se Epafrodito viesse a falecer, isso geraria mais tristeza ao coração de Paulo. Mas é fascinante isso também, que Paulo está triste por causa do irmão, não por causa dele. Paulo está preso. Mas o que gera tristeza é a situação do irmão. E aí o versículo 28, por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis. E tenhais menos tristeza e eu tenha menos tristeza. Vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Paulo também estava preocupado com a situação de Filipe, com o fato deles estarem tristes por causa de Epafrodito. Então Paulo envia ele para confortar, consolar e fortalecer a igreja. Agora, amados, tanto a questão de Timóteo como Epafrodito são dois companheiros de Paulo,
São duas pessoas que estavam ajudando Paulo. Paulo precisava deles com ele, mas por causa da necessidade da igreja, Paulo deixa suas necessidades de lado e envia Epafrodito já, que Epafrodito provavelmente é quem levou essa carta, e assim que soube da sua notícia, provavelmente enviou Timóteo. É fascinante a abnegação desses homens de Deus em prol do próximo, em prol dos outros. Eles não estavam preocupados com a sua necessidade, mas com o dos outros, com os dos amados irmãos da igreja de Filipe. E é fascinante ainda no versículo 29, que Paulo fala assim, recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Então nós somos exortados a honrar homens como esse, assim como a igreja de Filipe. Mas é interessante que Paulo fala, recebam ele com alegria, porque poderia acontecer, como Epafrodito foi para ficar com Paulo, ao chegar em Filipe, alguns começassem a questionar, viu, por que você voltou? Você abandonou Paulo no momento que ele mais precisava, você deixou ele. E daí Paulo, já prevendo isso, fala, não, recebam ele com alegria. E honrem homens como esse, homens que são dispostos a servir o Senhor Jesus, a servir a igreja, a servir o Evangelho, mesmo que isso custe para eles. Que o versículo 30 diz assim, visto que por causa da obra de Cristo, ele, Epafrodito, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Epafrodito chegou ao ponto de estar disposto a dar a própria vida para nos suprir Paulo, para socorrer Paulo, que estava na prisão. Esses são exemplos de pessoas, de homens de Deus, tementes a Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, que foram deixados para nós seguirmos, principalmente em situações extremas de dificuldade, que era o caso deles. Nós devemos seguir esse exemplo. Nós estamos tentando aprender a viver contente em toda e qualquer situação, mas enquanto nós formos egoístas, pensando em nós mesmos, pensando no nosso eu, naquilo que nós podemos ter ou não ter, nós não vamos conseguir viver contente em toda e qualquer situação. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, estarmos dispostos a sermos servos uns dos outros, a servir os outros e também a renunciar ao nosso eu. Isso é evangelho básico, gente. Servir a despeito do eu é evangelho básico. Jesus diz, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A negação do eu é a base do evangelho. Não há como eu ser verdadeiramente cristão se eu não comecei, se pelo menos eu não comecei a negar o meu eu. Se o meu ego ainda está muito inflado, se eu ainda penso muito em mim mesmo, nas minhas necessidades, algo ainda está errado com o meu cristianismo. E eu devo abandonar isso. Eu devo abandonar o meu eu. Eu devo começar a olhar mais para o meu próximo. E claro, para o meu Senhor. Para fazer a vontade dEle e não a minha. Para viver para a glória dEle e não para a minha. Eu devo buscar os interesses do reino de Cristo e do meu próximo, mais do que os meus próprios interesses. Amados, eu não devo me preocupar agora em falar para você que você tem que continuar amando a você mesmo, porque o amor próprio é algo inato em nós.
Deixa eu te dar um exemplo que às vezes você diz que às vezes a gente pensa que a pessoa não tem. Uma mulher que apanha seu marido e não abandona, não denuncia ele, e essa mulher continua apanhando e quase morre, e não deixa, e as pessoas acham que é por falta de amor próprio. Não, é por excesso de amor próprio, porque muitas vezes ela pensa que ela não vai conseguir segurança em outro lugar, não vai conseguir outro companheiro para ela, e por isso ela fica aceitando coisas, ofensas e às vezes até maus tratos, porque ela sabe porque ela pensa, na verdade, né, que o dia que ela deixar isso ou denunciar ele, ela vai sair perdendo. É complexo isso, mas infelizmente é isso que acontece em muitos casos. E trazendo isso para nós, o amor próprio, ele está muito no nosso coração. E eu vejo pessoas dizendo assim, você tem que amar você primeiro para que você possa amar o teu próximo como a ti mesmo. Não, você está olhando para o lado errado, você não tem que olhar para você, para o teu amor. Você tem que amar o próximo, porque você já ama você mesmo. As pessoas usam isso como desculpas, como muletas para não obedecer ao mandamento do Senhor. Jesus, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor de Cristo pela sua igreja é o padrão do nosso amor pelo próximo, pelos nossos irmãos. Aquilo que Cristo fez pela sua igreja, devemos estar dispostos a fazer pelos nossos irmãos. Nós vemos 3 homens aqui, Paulo, Timóteo e Epafrodito, que realmente serviram a Cristo de verdade, viveram o verdadeiro cristianismo, não buscando seus próprios interesses. O egoísmo não faz parte da vida cristã, porque o egoísmo, ele é o oposto do amor. O amor não busca os seus próprios interesses. E o primeiro mandamento que resume toda a lei, todos os profetas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar é fruto do Espírito. Todo cristão já tem o amor de Deus dentro do coração dele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós precisamos crescer nesse amor. E para crescer nesse amor, o egoísmo tem que morrer. A busca pelos seus próprios interesses tem que acabar. Nós devemos realmente sempre colocar o próximo como alvo dos nossos interesses. Nós devemos sempre estar vivendo para servir o Senhor Jesus e ao próximo. Isso que esse texto nos ensina. Pessoas que foram abnegadas, pessoas que renunciaram ao seu eu, aos seus interesses, até mesmo à beira da morte, até mesmo preso, para servir o outro. Nós vivemos situações alarmantes, onde o egoísmo das pessoas está sendo demonstrado aí fora. Por isso que eu e você, que estamos em Cristo Jesus, que queremos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, devemos, como já foi falado na mensagem passada, sermos luz nesse mundo que o texto de Paulo diz que é de uma geração pervertida e corrupta, uma geração egoísta, egocêntrica, que pensa neles mesmos. Nós que estamos em Cristo Jesus devemos andar na contramão disso
e buscar sempre auxiliar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo em tudo aquilo que estiver no nosso alcance. Você não precisa ir além do seu alcance, além das suas forças, além daquilo que você pode, mas naquilo que você pode, auxilie, ajude. E uma das maneiras que você pode sempre ajudar é orando por essas pessoas, reclamando, sendo intercessor, se colocando na brecha por esse mundo caído, pelas pessoas ao teu redor. E é isso que eu quero fazer com você nesse momento. Vamos orar por esse mundo tão egoísta, por esse mundo que está cada vez mais caótico devido a essa pandemia, por esse mundo que muitas vezes nós vemos pessoas indo ao extremo de comprar coisas que nem precisam simplesmente para terem. E a culpa não é o sistema, a culpa é das pessoas que são corruptas. Porque nesse mesmo sistema há pessoas que visam o bem do próximo e compram coisas para ajudar o próximo. O problema é a corrupção do ser humano. E eu e você que estamos em Cristo Jesus devemos ser luz nesse mundo, sal nessa terra, fazendo a diferença. Então não viva mais para você mesmo. Viva para a glória do Senhor, visando o bem do próximo. Nesse sentido, quero orar com vocês, amados irmãos, orando para que Deus realmente nos dê esse espírito de servo que esses amados irmãos tinham. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por 3 grandes exemplos que o Senhor deixou aqui na tua palavra para nós. Obrigado, Deus, pela vida do Paulo, pela vida do Afrodito, pela vida de Timóteo, ó Deus. Obrigado, Deus, por esse exemplo que eles tiveram de abnegação, ó Deus, de renúncia do eu, ó Pai, para te servir, para viver para o Senhor e para viver para o próximo, Pai. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos, ó Deus, também a termos esse sentimento que teve em Cristo Jesus, Pai. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Ele. Ajuda-nos a renunciar aos nossos próprios interesses, ó Deus, em busca de um bem maior. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais humildes. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos menos egoístas, menos egocêntricos, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a renunciar tudo aquilo que desagrada o Senhor quem dá na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente, mesmo em meio à crise que estamos vivendo, a termos mais compaixão e mais amor pelo próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amados, que Deus os abençoe, que Deus conceda a graça dele sobre a vida de cada um de vocês, que essa graça maravilhosa esteja sempre com vocês, que a paz dele também, que excede todo entendimento, guarde o coração de vocês e a mente de vocês, mesmo no meio da tribulação, e que o amor do nosso Deus inunde a vida de vocês, transborde para as demais pessoas. Esse é o meu desejo de todo o coração para cada um de vocês. Que Deus continue os abençoando, cuidando de vocês, sustentando no dia a dia. E se Deus quiser, no próximo domingo estarei de volta com vocês. Até lá!